Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos. Essa é mais uma edição do Confessionário. Hoje eu vou entrevistar um bate-papo aqui com Marta Mendonça e com Nelito Fernandes, os criadores do Sensacionalista, redatores de vários programas interessantes e vão estar aqui por um bate-papo com a gente hoje, né? Só aguardando aí a presença deles. Se quiserem mandar perguntas também, galera, vamos aí. Marta já na área. Vou chamar aqui a Marta. Alô! E aí, Oi, gente, tudo bem? tudo? Prazer imenso rever vocês, ter vocês aqui de novo. É mesmo. É, e até porque é o seguinte, eu estava pensando mais cedo, né, enquanto estava construindo esse processo aqui para a entrevista, que eu nunca tive a devida oportunidade de agradecer vocês, Ah, porque em então, dois então momentos. deixa assim mesmo. Então não precisa. Não, eu quero agradecer em dois momentos da minha vida em que, primeiro, né, uma crise lá com o colesterol em 2013, né, e também alguma coisa na vida pessoal. Vocês não vão nem lembrar disso, mas vocês disseram palavras que me ajudaram muito. Né? Ah, Então, estou começando aqui hoje já agradecendo e agradecendo pela presença de vocês e por esses fatos de 7 anos. Então, já que a gente mencionou o passado, vamos voltar a ele, né? vamos. A nossa entrevista foi em 2013, por Caramba. colesterol. Primeiro com o Nelito e depois com a Marta. Na Você ocasião, vê até que o Nelito. na época, colesterol era só o nome de um programa, né? Agora é algo com o qual eu tenho que me preocupar. Eu, pior ainda, Nelito, ainda mais nessa época de pandemia, eu não quero nem saber quanto é que eu ganhei de peso. Deus que me perdoe, eu só estou vendo a minha cara ficar cada vez mais larga. E justamente numa época em que eu aceitei trabalhar com a questão da imagem. Eu, Antes era podcast, né? André, antes agora era. você não sabe como você é sortudo, porque o meu caso, por exemplo, o Nelito resolveu aprender a fazer pão na pandemia. Na pandemia. Pandemia, né? Aqui em casa. E assim, é pão todo dia. Às vezes tem pão 2 vezes por dia. Você não tem noção. Eu tenho visto os pães que ele tem feito Ele expõe os através de pães foto. nas redes sociais, né? Não, eu tô achando Talentoso. tudo, eu tô achando tudo maravilhoso. Os meus amigos aprendendo música, eu fiz um monte de cursos também durante esse período. Agora eu não sei nem como é que eu vou voltar para o mundo, né? Quando botar os pés lá do lado de fora, eu não sei nem como é que vai ser para mim. Mas enfim, gente, vocês fundaram o Sensacionalista no ano de 2009, perfeito? 11 anos aí já se seguem. O que mudou nesses 11 anos aí? Do Tirando o trabalho. colesterol, O que mudou pra gente ou pro sensacionalista? Para vocês, né, na forma de fazer humor e também na visão de mundo, né? A gente sabe, eu até estava escutando ainda há pouco o Nelito com o Jacaré Banguela e o Nelito falando que o mundo estava bem mais sensível, né? Concordando com o Banguela com relação a isso. Isso realmente tem um peso? cara, mudou muito. Eu acho que a gente houve essa sensibilização, vamos dizer assim, né? Porque a gente vinha fazendo um humor, pelo menos eu assim, há muitos anos que eu estou aí tentando fazer humor, né? E a gente, o que acontece? Você vai sempre tentando, você
mimetiza, né? Você faz aquilo que está sendo feito, né? Então, a tendência, a menos que você inove e invente algo que ninguém nunca viu, mas a tendência é que você siga aquilo que está acontecendo naquele momento, né? Então, o que está bombando, ele vira formação de tendência porque vem pela frente. Então, o Porta dos Fundos aconteceu isso, o próprio sensacionalista. A gente teve um monte de sites aí que emulavam jornais, né? E o humor, ele foi mudando e foi evoluindo junto com a sociedade. Tem piadas que eu fiz até antes do sensacionalista, que eu até falo isso. Se pegarem esse cancelam. Livro, eu vou ser preso. Piada de 2009, 2010. Perderam a gente estava cancelado. Assim, nada demais, mas assim, coisas que hoje em dia seriam questionadas, seriam esquisitas. Muita gente não ia gostar. Sabe? Era até isso que eu ia perguntar também para vocês, né? Se a cultura do cancelamento, se ela já bateu na porta de vocês, o que vocês pensam disso? Cara, a gente tem a gente é muito inserido no politicamente correto. Há quem até reclame que a gente, né, é muito inserido no politicamente correto, a gente realmente tem muito cuidado com muita coisa. Quer dizer, por um lado cuidado, mas por outro porque tem a ver mesmo com nossos valores, com a forma com que a gente pensa, né? Mas a gente nunca teve uma situação assim, né, no sensacionalista. Sim, política, sim, né? Enfim, sobre posicionamentos políticos nossos, pessoas contrárias, etc. Isso já aconteceu muito. Agora, em termos de cancelamento, nessa coisa assim, vocês foram racistas, ou vocês fizeram alguma coisa que ofendeu diretamente alguém, uma minoria. Não me lembro de ter acontecido isso, até porque, né, temos um filtro bastante forte sobre isso. Agora, recentemente, fomos quase cancelados pelo Facebook, né? Se eu disser o que eu acho, cara, do cancelamento, acho que eu vou ser cancelado. Não, e tem isso agora, também. Falando agora assim, a gente teve um movimento que ele não chegou a ser cancelamento, né? Antes mesmo do cancelamento existir, que foi quando o sensacionalista foi para a Veja fazer uma coluna. Então teve uma reação forte de pessoas que acharam que aquilo era uma traição, ou de pessoas que erradamente julgavam que o sensacionalista pertencia a alguma determinada tendência política, coisa que ele nunca pertenceu. Traidores do movimento. O sensacionalista pertence ao humor, desculpa. Então, assim, quem hoje o Bolsonaro está no poder, aí a gente está sacaneando o Bolsonaro. Agora, as pessoas esquecem que quando a Dilma estava, a gente sacaneava a Dilma, a gente pegou o Lula, eu peguei... quando uma das primeiras notícias do sensacionalista ainda falava sobre, acho que era passeata, era quem na época? Eu já nem lembro mais. 2009 era o Lula, né? Era Lula? Ou era Dilma já? Já era o primeiro mandato da Dilma? Eu acho que era. Eu acho que já era o primeiro dela. Enfim, cara, assim, o poder será sacaneado, seja de esquerda ou de direita ou não. E é engraçado que falam do sensacionalista hoje, a gente estava até discutindo isso, porque alguém colocou uma coisa dizendo que ainda a história da Veja, né? Tem 3 anos já. Tem 3 anos, ainda a história da Veja. Alguém falou assim, a direita sempre tem a esquerda na boca. O sensacionalista mesmo está na Veja. Agora, não existe o sensacionalista. Não é alguém que está na nossa mesa que a gente senta e fala assim, sensacionalista, o que você acha? Porque os sensacionalistas são 4 pessoas. Exatamente. Cada uma delas com um pensamento completamente diferente. E eu acho que a gente não tem essa exposição, mas se a gente começasse a falar, talvez as pessoas se surpreendessem, né, com o que elas acham que o sensacionalista pensa. Tá me dando medo já. A lance da Veja, é legal a gente falar que, assim, quem acompanha desde o começo a nossa coluna na revista percebe que nós fazemos exatamente o que fazemos no site, a mesma linha, a mesma coisa. E, assim, nunca houve um pedido de mudança de alguma coisa que a gente mandasse para a coluna. Nunca. É impressionante. Nunca, jamais. Nem agora no governo Bolsonaro, nem antes. Nunca. E o pessoal também... Eu até acho que a Marta falou assim, a gente faz... Talvez a gente até pegue um pouco mais pesado, porque isso ficou na nossa... como se a gente testasse, assim. Desde o começo a gente fica testando. Vamos pedir para tirar, vamos pedir. Mas nunca pediram.
Nunca vi. Não. E o mesmo tipo de impressão fica com relação à Globo, né? Porque o pessoal pensa o tempo inteiro assim, pô, o humorista vai para a Globo, o redator vai escrever qualquer coisa lá, vai ter uma porção de corte, o cara não vai poder fazer nada. Não é isso que eu ouço dos meus amigos, né? Alguns têm Não. bastante ideia. Não é o que acontece. Cara, tem coisa que a gente faz, né? Quando a gente fez o primeiro A Gente Riu Assim, que era um especial que fazia uma retrospectiva do que ia acontecer no ano, aí a gente fez, né? E aí tava lá na ilha, eu e Marta, vendo com o editor. Aí a gente começou a ver aquilo, cara, e a gente falou assim, isso aqui não vai passar. É. A Não, gente né? sempre acha assim, Isso aqui vamos não vai mandar, passar. mas não vai Vamos rolar. mandar, mas isso aqui Aí não vai. rola. A gente vai ter que refazer isso, tudo isso vai ser uma merda. E, Ó, a cara, gente fez foi. no Zorra uma vez um sketch que lembra daquela situação ridícula do Bolsonaro fazendo live no barbeiro, né? Aí a gente resolveu fazer uma live do personagem que é o Fernando Caruso, né? Que é o Bolsonaro do Zorra. A gente resolveu fazer ele falando um monte de besteira no barbeiro. E no final, o cara ia tirando assim a barba dele e sobrava só um bigodinho de Hitler branco aqui. Mas assim, não tinha nenhuma menção a isso, era só o final que ele falava, tá bom, deixa eu ir embora. Só que ele ainda estava com o bigodinho. A gente botou isso era fácil cortar no final. A gente falou, vamos botar, vou ter que cortar mesmo, mas não atrapalha em nada, não vamos ter que refazer, é só cortar o final. Entrou. Para Então, ver, né? é. Eu acho que o pessoal imagina demais no final das contas, né? Tem uma questão no imaginário das pessoas que você vai chegar por lá, você não vai poder fazer absolutamente nada, né? Isso é uma inverdade, né? Tem muita Ou que liberdade no você entretenimento lá, tem mesmo. não tinha na época do Boni, né? Quando o Caceta teve que e até o TV Pirata, né? Teve que dar uma recolhida em muitos momentos, né? Mas isso aí já Mas são aí eu fatos. acho que era uma Eu não coisa sei, eu da. não sei. Eu não Eu me lembro de uma participei. história da Sandy, não teve uma história da Sandy? Eu não participei do processo também, não posso dizer nada, mas eu acho que assim, qualquer coisa que vá para a TV precisa sofrer ajuste para o meio, né? Você não vai fazer. É. Se amanhã o confessionário explode e você vai vir um Jô Soares, né? Você não vai fazer o mesmo programa. Você vai ter. É. Já começa que o público é outro. É. É diferente. Eu já estou perseguindo ele numa questão, que é do peso, né? Falta chegar na do conhecimento. Bom, gente, vocês até mencionaram esse caso aí do sensacionalista, que vocês criaram o Caça-Fakes, né? E o Facebook acabou confundindo, né, toda essa situação de vocês caçarem com vocês serem fake news e acabaram criando um problema para vocês. Vocês podem falar aí um pouquinho disso? E se deixou sequela? Rapaz, o caça-fake, só para dar uma situada, a gente fez um grupo, né? E pessoas entravam no grupo e publicavam posts nesse grupo pedindo que os outros participantes do grupo fossem lá para denunciar aqueles posts que eram fake news, discurso de ódio. Tinha um cardápio bem completo lá de atrocidade. E o grupo foi um sucesso imediato. Chegou a ter 70 mil participantes. Esse barulho que às vezes você vai ouvir é uma cacatua. Alguém achou que era uma boa ideia ter uma cacatua em casa. Ele, né? Deixo claro que não sou eu. O cara compra uma jiboia, né? Quando alguém tiver chateado durante a pandemia, pensa, podia ser pior, você podia ter uma cacatua em casa, berrando. O cara compra uma jiboia, eu nunca pensei que ela pudesse engolir. Assim, eu nunca pensei que uma cacatua pudesse Gritar. passar o dia berrando. Mas, enfim, seguindo a cacatua tem documento. Só para não ser cancelado. Olha aí, é um motivo de cancelamento ecológico. Não, tudo direitinho, tá? Nota fiscal. Não vamos perder tempo com outras coisas. Não vai Tudo em dia. Do cara então, só continuando. Aí as pessoas postavam lá e os outros denunciavam. Ok. Só que, por algum motivo incompreensível, para o algoritmo do Facebook, quando você publica uma foto
de pedofilia, de ódio, etc., ainda que com o intuito de denunciar, você está também compartilhando aquilo. Então, um grupo que era um lugar de denúncia acabou virando um lugar que, aos olhos do algoritmo, era um lugar que era um depósito desse tipo de coisa. Então, o caça-fake, que estava derrubando ali uma média de 400 publicações desse tipo por dia, foi derrubado. E com ele, o sensacionalista, que era o controlador da página, foi ameaçado de exclusão, embora não tivesse nada a ver com o conteúdo, era só uma coisa. Né? E a gente, mas eu acho que assim, a gente pode discutir o processo, se o algoritmo funciona ou não, se ele é burro ou não, e também assim, isso é questão do Facebook, é uma empresa privada, ninguém é obrigado a estar lá, você está lá, você tem que concordar com a regra de lá. O que eu acho, e o que a gente também discutiu muito, é que falta transparência. Porque isso podia ter sido perfeitamente resolvido de cara. Mas a gente, em momento algum, teve qualquer explicação. O caça-fake saiu do ar. Está lá o caça-fake saiu do ar. Mas por quê? Ninguém sabe, ninguém viu. O maior problema para a gente foi exatamente esse. Não entender de onde saiu o problema, como fazemos para, né, consertar isso. Nada é dito direito. A gente teve que falar com uma pessoa que mandou para outra, que não sei o quê. Então, assim, esse foi o principal problema. Depois que a gente entendeu, também assim, é um pouquinho questionável, mas tudo bem, é como o Nerito falou. Cada empresa tem as suas regras. E a gente nem retornou o caça-fake. Alguns participantes fizeram lá um grupo paralelo, que continua funcionando até hoje, porque o nosso foco não é esse. A gente entendeu que ali naquele momento havia uma... E foi até antes da operação, coincidência, né? A gente lançou o caça-fake num dia, 2, 3 dias depois teve a operação. E eu acho que esse é um debate que a gente vai ter que ter muito das fake news. E existe um limite também grande, porque assim, até onde vai esse poder do judiciário de determinar o que sai ou não sai do ar, o que entra ou não? Tem que tomar cuidado também para isso não se voltar contra. Todo mundo concorda que do jeito que está não dá. Né? Porque virou o Felipe Neto agora, porra. Não. Tá rolando, o cara virou pedófilo. Você coloca no Google Felipe Neto, tá isolado pedófilo. Gente, eu tenho a impressão, eu estava comentando até isso mais cedo com minha esposa e com a minha filha, eu tenho a impressão de que isso que colocaram na conta do Felipe Neto é uma bela de uma requentada que o Cláudio Manuel fez lá atrás. Cláudio Manuel do Cacete e Planeta fez lá atrás, só que o assunto era com os padres, né? Da questão da pedofilia. Ele fez uma brincadeira assim, na época isso ainda era cabível, e aí deram uma bela de uma requentada na piada, né? E criaram essa fake news miserável aí. Cara, eu fiquei horrorizado, porque eu falei, cara, isso daí é da década de 90, pô. Mas, quem dera que a gente pudesse dizer assim, isso aí ainda era da época em que se comia criança. Rapaz, comunista. Comunista. Não, mas não era nesse sentido. Quer dizer, as coisas continuam, né? A gente vive esse... E o cara tá associado. Por quê? Porque ele virou um inimigo desse grupo. É o nosso amigo mesmo, que faz sensacionalista com a gente, disse que chegou na casa de uns parentes e uma pessoa perguntou para ele, menina, é verdade, né? Viu essa história? As pessoas acreditam mesmo. Acreditam, vira verdade. Não, né? É loucura isso. É até um pouco clichê já, né? Agora, o Felipe consegue 10 minutos no Jornal Nacional desmentindo a história e mostrando o absurdo. Agora, e quem não consegue? Vai ter que ficar aí com prejuízo. Vai ser pedófilo para sempre, né? Mas ainda tem aquela coisa, né? Porque você vai para o Jornal Nacional para explicar esse absurdo. Só que vai ter uma determinada parcela que tem aquele viés da confirmação, né? Ele só acredita no que ele quer, só acredita quando a opinião é que ele imagina. Então, o Felipe aparece, aí você não, na cara dele, sabia? É isso, é um inferno, cara. Tem gente que acha que onde há fumaça sempre há fogo, então segue com isso, né? As pessoas estão acreditando realmente muito no que querem, então... Eu tava vendo uma cena, vocês que gostam de série, até você, e a gente vai falar disso mais tarde, né? Até do poder de indicação de vocês. Tava vendo ainda há pouco em Umbrella Academy,
uma cena em que um dos personagens surgia como guru, aí ele falava assim, ele resolvia revelar, né? Ele falava assim, eu sou uma fraude. E aí todos os seguidores ouviam aquilo por um instante, pareciam que ia se revoltar, daqui a pouco olhavam para ele e falavam, nós também somos uma fraude. Todos nós somos uma fraude. Aí o outro, eu sou uma fraude. Ou seja... Somos todos fraude. Cada um interpreta da forma como quiser no final das contas. Agora... O Felipe, teve um movimento, cara, que assim, teve um movimento que não colou, que era um movimento de desqualificação da figura dele só porque ele era youtuber. Assim que ele começou a aparecer, você lembra disso? Uhum. Começaram a falar assim, pô, mas esse cara, onde já se viu o youtuber dando opinião, como se o youtuber não pudesse pensar ou ter um posicionamento. A mesma coisa que fizeram parecido com a Anitta. Quando a Anitta lá de política, tentando... Agora a Anitta dá opinião política. Né? E as pessoas acham... as mesmas pessoas que se escandalizam com a Anitta fazendo live de política, não se escandalizam com pessoas que defendem tortura na presidência. O negócio não tem o menor, sabe, cabimento. Uma cena tão ridícula quanto aquela do cara apresentando uma caixa de cloroquina para uma ema, né? A gente não vai ver nunca mais essa... Tomara, né, André? Tomara, que daqui a pouco a gente não veja mais. Eu espero que isso daí seja o limite, né? Mas a gente sabe que a capacidade do brasileiro de dar tiro no pé é imensa. De um ano e meio para cá, o limite, esse fundo de poço foi falso várias vezes, né? De um ano e meio para cá é fundo falso, que não acaba. Tem uma coluna do Nelito, de 2011, na revista Época, que o Nelito chega e diz que estava comentando, né, uma proibição do STF que era quanto ao eleitor ir bêbado para votar, né? E o Nelito estava fazendo vários comentários engraçados sobre isso. O que levou a gente a continuar votando embriagado em 2018, hein, gente? Exatamente. Nelito advertiu 7 anos antes. Visionário. Agora tem uma outra situação também que eu guardei de vocês, que é a situação do teatro, né? Vocês já fizeram 4 peças, né? E... Foram 4, André? André tá sabendo mais que a gente. Foram 4. Foram 3. Uma foi uma adaptação e 2 originais, na verdade. Nunca fui canalha, ela é meu marido. Mãe de 2, que deve estar sendo a adaptação da Maria Dolores, 2014. E Os Difamantes. Nunca Foi Canalha foi uma adaptação do meu livro que eu fiz com a Tata Lopes, que fez as personagens maravilhosamente. Foi verdade. Agora vem cá, nesse processo apareceu alguma Bárbara Eliodora? Apareceu. Na primeira peça da gente, nossa estreia no teatro, que foi com Os Difamantes, em 2007. Eu não sei mais nada. 2007, 2008, não lembro. Foi nossa primeira peça. A gente conseguiu 2007. montar com produção da Maria Siman, com a Maria Clara Gueiros e o Emílio Orciolo. Foi muito legal. E logo na primeira semana, o pessoal da comunicação avisou que a Bárbara iria. E nós já tínhamos visto a peça ensaio, estreia, mais uma vez, não sei o que a gente falou, não, no dia que a Bárbara Eliodora for, a gente tem que ir também, porque a gente precisa ver o que ela tá vendo, né? Então nós ficamos lá na porta esperando, e daqui a pouco ela chegou, no dia de chuva eu falei, ela não vem, veio, aí entrou, aí a gente conseguiu ficar assim, na diagonal nela, né, na plateia, para ficar vendo, a gente passou o tempo todo olhando para ela, se ela ria, se ela prestava atenção, se ela... E ela tava com uma tosse horrorosa. Ela passou a peça inteira tossindo, jogando bala de hortelã na boca. Eu falei, deu, né? Acabou, essa mulher vai odiar. Ela não ria, não nada, e só tossia e só metia bala de hortelã na boca. A gente falou, odiou. Aí passou um tempo, a gente soube por um amigo nosso, do Joaquim Ferreira dos Santos, que era editor na época lá no Segundo Caderno. Ele ligou pra gente e falou assim, olha só, a Bárbara adorou a peça. Ela adorou e gostou tanto que a crítica vai sair no Segundo Caderno
junto com o Caramba. perfil do Ernesto Piccolo, que era o nosso diretor. Então, nossa estreia no teatro foi assim, a gente achou que as portas estavam abertas e daí, então, nós íamos ser, né, dramaturgos maravilhosos, faremos várias peças e todas elas sucesso, mas isso não se repetiu. Nem foi fácil e nem foi bom. Depois dessa única peça que a gente conseguiu fazer, a gente perdeu muito dinheiro. A gente perdeu uma boa grana. Que a gente resolveu produzir. E aí perdeu uma boa grana. É a história do teatro, infelizmente. Mas foi muito legal. Vocês tinham um timaço, inclusive, né? Vocês já citaram o Ernesto Piccolo, tinha o João Jardim, tinha o Rodrigo Pena, o próprio Emílio também, que já era um ator que já tinha... Maria Clara também. Maria Clara maravilhosa. Maria Clara, nossa. Tipo, a mãe foi um acerto, cara. O Ela, meu marido, também era uma peça muito legal. Guto Stresser. Meu marido era mais engraçada. Era mais engraçado. Com a Guto e a Bia Guedes, que é uma atriz maravilhosa. A gente entrou com a grana, problema com o elenco. A gente teve que mudar elenco no meio do processo. E aí a gente foi para um teatro depois, na segunda temporada, a gente foi para Barra, que era um teatro dentro de um shopping, que já não estava mais, aquele shopping já estava muito vazio, a gente não tinha noção como é que estava. E aí, nossa, e aí a segunda temporada a gente perdeu muito dinheiro. Eu assisti no Leblon, eu adorei a peça, eu vi na ocasião. O Leblon foi bom, empatou ali, né? Foi bom. Foi Leblon não, foi Shopping da Gávea. Shopping da Gávea. Foi na Gávea, meu Deus. Pagava e ainda deixava uma graninha. Aí a gente se empolgou. E resolveu ir para Barra. Nesse intervalo, a gente também teve um problema de elenco, teve que trocar o elenco. E aí a coisa ficou mais difícil ainda. Quando chegou lá, era um deserto. Cara, o shopping, se você quisesse se esconder de alguém, era bom. Era lá. A gente encontrou o Queiroz estava lá. Foi um pouco antes, né, de procurarem ele, mas ele estava lá. No shopping. Não vou nem falar o nome, que é para depois não não. Melhor assim. Não tem muito alguém em teatro lá, mas tudo bem. Aí a gente ia pro Norte Shopping, aí dá para falar que a gente não foi. Mas a gente começou a fazer a conta. Ficava com medo, E, cara, ia ter que ter muita gente pagando ingresso para empatar. O problema maior é o preço da sala. Inviabiliza. É muito difícil você conseguir colocar um espetáculo de pé. Que se pague e ainda dê alguma coisa, sabe? E é uma... Não faço ideia de como... E é uma pena que deveria ter uma facilitação tanto para o teatro quanto para a questão dos livros, né? O acesso à cultura ele deveria ser mais democratizado. Com certeza. E a gente vê, né? Eu dou aula em uma comunidade de Caxias. A gente vê muitas vezes as crianças querendo ir ao teatro e não podendo, não conseguindo, não tem nada. Hoje você não tem cinemas nas proximidades, só dentro do Shopping Caxias, não tem nada. É complicado conviver com uma coisa assim, enfim. Só no Brasil. Ô, Nerito, aproveitar aqui, estava ouvindo aqui essa tua voz poderosa, bonita, em algumas ocasiões a gente até brincou com isso, você fazendo o locutor, mas você já trabalhou com isso, né? Numa rádio poste. Você já fez essa situação? Rádio poste. Eu já fui locutor de rádio de poste. O que você fazia para entreter o pessoal, Nerito? Cara, é muito surreal essa história, assim. A gente era locutor como se fosse uma rádio FM normal, né? Toca música. E o locutor, ele faz anúncios do comércio local, né? E tem umas coisas assim que a rádio de poste, como as pessoas estão andando, né? Ela passa por um poste no meio do caminho, ela não está ouvindo mais, e aí você tem que dar uma repetida, né? Você já viu que essas rádios de poste, elas repetem. Então ela fala assim, e só no lugar tal você encontra por apenas R$ 9,99. Eu disse, no lugar tal você encontra por R$ 9,99. Isso mesmo, no lugar tal é apenas R$ 9,99. Repetindo, cara. E a minha experiência era muito legal. Eu adorava. Eu adorava fazer rádio, eu gosto até hoje. E a minha experiência na rádio lá de São João de Meriti, que foi o lugar que eu passei mais tempo,
E aí inventaram que tinha um programa romântico que começava ao meio-dia, na hora que eu... Hora do motel, né? Eu Só não pode ser sei isso. porque alguém achou que era uma boa ideia ter um programa romântico ao meio-dia em São João do Meriti, 42 graus, sol máximo, né? E fazia tradução. Então tocava, por exemplo, Michael Jackson, né? Ou então tinha aquela do Gary Manuel, né? E aí eu ficava falando com aquela voz, né? Você veio e Deus sentirá, mas eu te mandei embora, Mandy. Ô, Mandy. Porra, você imagina um calor do cacete, o cara lá e o outro falando traduzindo música. A tradução de música em rádio já é... Bizarro, né? É um clássico. É bizarro, mas foi isso. Eu passei um tempo fazendo isso, depois eu fui pra rádio de verdade, metade da diversão diminuiu, né? E aí entrei pro jornalismo, larguei a carreira de rádio. Uma pena. uma pena. Eu queria ouvir, cara. Eu queria ter a oportunidade de ouvir, cara. Devia ser bacana. Marta, um passarinho me contou que... Olha lá, hein? Olha lá. Não. Passarinho me contou que você, lá atrás, entrevistou um presidente da República, conversou com o presidente da República. Como é que foi essa experiência? Jovem embaixador. Cara, meu Deus, mas que é isso, André? André, eu tô com medo de você, cara. Tenha medo. Cara, essa história... Tenha medo. Eu tô chocada, eu tô pensando aqui, gente, quem ela foi? Nem lembrava. Ministro, sim, mas é porque foi pré-jornalismo, né? Eu tinha Quem 13 foi? anos, eu tinha 13 anos, 12 anos, eu nem me lembro. Eu era assim, tipo, não era nem segundo grau, na época segundo grau, né? Não era nem ensino médio. Eu acho que eu tinha... Eu acho que eu tava na quinta série. Tinha 11, então. Quinta série é 11 anos, mais ou menos, né? Quinta série antiga. E teve um concurso de redação entre os colégios do Rio, chamado O Jovem Embaixador. E era assim, os 5 primeiros colocados na redação iam para Nova York visitar a ONU. E os 5, do 6º ao 10º, iriam para Brasília fazer o quê? Visitar Brasília e encontrar com quem? Figueiredo, cara. Olha essa situação. Aí eu tirei o quê? 6º lugar, né? Podia ter ido para a ONU, mas não. Tirei 6º lugar e aí fui para Brasília com o grupo e nós fomos ao Palácio do Planalto encontrar o Figueiredo na biblioteca, cara. Cara, como você descobriu isso? Não é possível. Você conversou com a minha mãe? Só a minha mãe sabe disso. Só a minha mãe. Não, e eu me lembro que os jornalistas que cobriram o encontro dos vencedores lá, das crianças com o Figueiredo, ficavam assim em volta e ele cumprimentava uma criança ou outra e perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu já queria ser jornalista na época, né? E aí eu disse, jornalista. Aí os jornalistas tiraram um monte de foto minha e tal. Aí o Figueiredo falou assim, alguma coisa do tipo, mas eles trabalham muito, não é uma coisa boa, não. Falou uma coisa assim, tipo... Figueiredo deu a ideia, deu um muito bom. Você Figueiredo tentou me avisar, mas eu falei, não, esse cara não sabe de nada. E aí foi, cara, André, não é possível. Depois, quando acabar tudo, você me explica como é que você descobriu isso. Eu vou contar a verdade. Figueiredo cantou a pedra toda, mas ela não pegou a visão, cara. Eu acho que na escala... anos no jornalismo. Eu acho que na escala comparativa, vocês ainda se deram melhor do que eu, né? Eu tenho um Bolsonaro na conta. Eu tenho um Bolsonaro na conta, ainda tem isso. Realmente. Ainda bem. Você entrevistou ele no Colesterol? Sim. Entrevistei. Eu lembro. E como é que foi? Agora o Nelly quer te entrevistar, André. Como é que foi? Não, pode ser. Eu acho que tem uma vez a gente uma pessoa, eu estava indo numa rádio fazer um projeto e aí a gente encontrou uma pessoa e ele tinha estado lá um dia ou 2 antes. E a pessoa estava encantada com ele. Ele é tão simpático, ele é brincalhão. Ele é brincalhão. Que é uma coisa que eu vejo em alguns relatos de quem está perto, né? E eu falei assim, gente, como é que pode? Como é que foi essa sua experiência? Olha, foi uma coisa bem esquisita, Nelito e Marta, porque é o seguinte, a energia
apesar dos sorrisos dele, apesar de todos os japapés que rolaram, estava ele e o Flávio, né? Primeiro, a gente já chegou no lugar, na porta da sala, todas aquelas coisas sobre armas, sobre gays e tal, e a gente já foi entrando meio intimidado. Fui eu, o Marco e a Luana. A Luana foi fotografar. Os dois saíram passando mal. Os dois saíram com ânsia de vômito, de verdade. Nossa senhora, nossa, acredito total. E eu ainda tive a oportunidade de dar 2 porradas antes de acabar, porque eu estava muito frio. Primeiro, eu li uma notícia do jornal O Dia, que falava de um pai que tinha batido no filho, porque o filho apresentava trejeitos homossexuais e tinha matado o filho, e eu perguntei se ele colocava aquilo na conta dele. E aí ele se cresceu, né? E a última, que ele quis me conduzir, ele quis evitar que a gente tirasse foto da porta, porque não sei como é que ele percebeu que eu estava olhando muito para a porta, em algum momento eu ia usar isso como ilustração. Mas o que tinha na porta? Aquelas coisas sobre armas que ele costuma dizer, deboche com gay e tal. Eu quis tirar foto, mas aí ele chegou e falou: olha, eu vou te acompanhar, o Flávio vai descer contigo. Eu falei: não precisa não, porque o pessoal do Raymond é muito meu amigo e eu vou descer para dar um abraço. O Raymond é do PT, né? Então ele olhou assim, né? Eu tive a oportunidade de dar 2 pancadas ainda antes de acabar, mas não foi uma experiência boa, não. E foi até uma das edições que menos durou. Foi uma edição de 27 minutos. Todas as outras duraram... Rapidinho vocês, né, encerraram porque não dava. Tem vídeo disso, por incrível que pareça. E esses vídeos voltaram a circular, mas de uma forma positiva para ele. A gente ainda pagou por isso um pouquinho. É isso, cara. Eu acho que assim, a gente hoje estava até conversando, né, sobre como é que as coisas que deveriam ser suficientes para destruir qualquer imagem pública, né? No caso dele, consegue se reverter e ele faz que se transforma em admiração. Você vê o Ciro, né, na eleição que o Ciro, que muita gente atribui a ele ter perdido aquela eleição por causa da frase da Patrícia, o papai papel dela dormir comigo. Se você pegar isso e comparar com as atrocidades que o Bolsonaro já disse, né, isso aí é uma frase infeliz, é uma frase bastante infeliz. Ele começou a entrevista dizendo que tinha nascido em Campinas, mas que não era viado. Nossa, isso é motivo para ir embora, né? Pelo amor de Deus. Esse foi o início. Mas aí a gente segurou, deu uma meia trave e foi embora. Mas enfim, valeu, né? Valeu. Deixa eu sair desse assunto, né? Vamos, né? Vamos trocar, né? Nem vale a pena falar dessa criatura. Eu queria tentar mais uma vez aí pegar de surpresa, aproveitar esse assunto. Ai, medo. Né? Mulheres no Ataque tinha uma situação nesse livro, nesse teu primeiro livro, em que você evocava uma situação em que todos os amigos do teu irmão eram dispensados, né, pouco a pouco. Você foi a inspiração para o Big Brother, Marta? Cara, jamais pensei nisso, né? Eu eliminava um por dia, né? Essa história é sensacional. E essa aí, eu tinha 10 anos, cara. Eu tinha 10 anos nessa história. Você quer que conte a história, né, André? Eu quero. Acho que o Nelito nem sabe dessa história. Ih, caramba, desculpa. O meu irmão tinha um grupo de amigos com quem ele jogava bola e tal. Meu irmão tinha, acho que 12 para 13, uma coisa assim. E aí teve uma festa, um aniversário do meu irmão, uma coisa assim, em que eu conheci esse grupo de amigos lá do que jogavam bola com ele. E aí, logo depois que passou isso, a gente estava jantando, meu irmão foi atender o telefone fixo na época, e ele voltou dizendo assim, não, era fulano, e disse que 5 amigos meus querem namorar você, mas eu tinha 10 anos. Aí meu pai olhou assim e falou: o que é isso? Aí eu falei assim para ele:
pro meu irmão, olha, você então faz assim, você diz que eu não vou escolher quem eu quero namorar não, que eu vou eliminar um por dia até sobrar um. Eu já sabia quem eu queria namorar. Namorar, né? Namorar era dançar em festinha, né? Eu já sabia muito bem quem eu queria namorar. Mas eu falei, não vou dizer assim, ó, fulano, eu vou dizer, eu vou pensar, eu vou eliminar um por dia. E realmente, eu eliminei um por dia até sobrar um, entendeu? E vem cá, uma outra coisa. Agora, já fiz a gracinha? As gracinhas estão todas feitas. Vamos pular. Com 10 anos, vamos pular dos 10 e dos 11 lá para os 25, né? Não. 10 anos. Conversar sobre uma coisa mais atual, né? A série, a Filha de Eva, ela já tem uma previsão de estreia. É baseada no teu livro, né? Já tem uma previsão de estreia. Aí, se você souber, conta pra gente. Rapaz, você é o cara que tudo sabe. Eu tinha essa missão. Eu tinha essa esperança de que você ia contar isso pra gente hoje. Você sabe de coisas que nem Nelly sabia. Então, de repente, você sabe quando é que vai estrear. Uma nova live. A gente terminou, as gravações terminaram em fevereiro. E a previsão era entrar talvez no segundo semestre, talvez no começo do ano que vem, na temporada 9 em abril de 2021. Só que aí veio a pandemia, não estava tudo montado ainda, a ilha de edição e tal. E até pediram meio para correr, para tentar ver se, já que estava tudo gravado, se entrava alguma coisa inédita durante a pandemia e tal, mas meio que não deu. E tem outras coisas também de grade envolvidas, de orçamento, de não sei o quê. Mas assim, ano que vem com certeza vai entrar. A gente estava na esperança que entrasse antes, porque é uma série muito contemporânea, né? Muita coisa. Então, de coisa vai ficando um pouco datado, né? Se o tempo começa a passar demais. Quer dizer, a gente escreveu começou a escrever em 2018, né? Gravou em 2019. O ideal seria ir ao ar agora, né? Mas a gente não sabe se vai ou não. Mas a gente está muito ansioso para ver. Vai entrar na hora que tiver que entrar, cara. Com certeza. Se tem uma coisa que essa pandemia me ensinou, é parar de ficar... fazer pão. Fazer pão. É parar de fazer cenário, cara, porque ninguém imagina, você não tem ideia do que vai acontecer. Você tem que imaginar que a gente vai ficar 4 a 5 meses em casa, a gente está quarentenado, não sai pra nada. Cara, André, tem uma coisa tão engraçada que em novembro, dezembro, por aí, o Rui Castro lançou esse livro Metrópole à Beira-Mar, que é um livro muito legal, que ele fala sobre é muito bom, que fala sobre o Rio dos anos 20, que era um florescimento cultural, tecnológico, de tudo no Rio. Nessa época, acho que foi 1920 e poucos, o Rio tinha mais lâmpadas elétricas do que Paris. Exatamente. Sabe? E aí, assim, é apaixonante. E o prólogo do livro, antes dele entrar realmente nos anos 20, né, do século passado, o prólogo ele fala sobre a guerra, a gripe espanhola que veio logo depois da guerra, e aí ele contando sobre a gripe espanhola, assim, o relato dos jornais, a vida na cidade, como ficou. Foi, assim, impressionante. E eu fiquei tão abalada com aquilo. Um mês e pouco depois, começou a história do corona. E em março, a gente estava vivendo nossa própria pandemia 100 anos depois. Eu fiquei tão impressionada com aquilo. A única coisa boa é que ele termina o prólogo contando sobre o carnaval pós-pandemia, que foi a coisa mais linda que o Rio de Janeiro já viveu. E eu estou esperando que a gente tenha esse carnaval também. Vocês acreditam que, para me conceder uma entrevista, ele me exigiu o seguinte, que eu lesse A Noite do Meu Bem e o Metrópole à Beira-Mar. Ele disse, você só vai arrancar essa entrevista de mim se você der uma lida nesses 2 livros. Ele está querendo. Olha, André, também... não é nenhum sacrifício ler os livros. Não, eu estou com os 2 aqui separados já para começar. E Noite do pegando Meu Bem é linda também. Eu acho que eu li todos os livros dele. Todos. Só me faltam esses 2. Eu sou muito fã do Rui Castro. Cheguei a fazer curso com ele e tal. Uma palestra com ele. Foi. Muito bom. E ele tem. E vocês mencionaram aí essa situação do livro. O Bial, quando foi fazer a entrevista com o Rui Castro, ele leu o trecho de uma fala de um ministro da época, e a fala era totalmente negacionista com relação à espanhola. E a gente vivendo tudo isso de novo. Mas a história se repete, cara. A gente agora está vendo
como farsa dessa vez, como farsa. A gente está vendo agora aquele Miss America. Né? É uma série da Fox, Mrs. America. Mrs. America. Com a Kate Blanchett. Kate Blanchett é justamente no momento em que está sendo discutida a votação dos direitos iguais para as mulheres. Nos anos 70, começo dos anos 70. A série é incrível, porque os argumentos dos conservadores são muito parecidos com os atuais. Quer dizer, para as conservadoras, as republicanas, né, elas ficavam tentando, né, arregimentar as mulheres para o lado delas, dizendo que se os direitos iguais, né, entre homens e mulheres fossem aprovados, que as mulheres iriam para a guerra, que iam ter que usar os mesmos banheiros dos homens. Tipo assim, quase uma madeira de piroca apareceu. O mesmo mecanismo. Você espalha fake news, né? Espalha fake news para poder criar medo. E em seguida você defende que as pessoas vão perder privilégios que, na verdade, não são privilégios. Então, é impressionante como esse discurso ele consegue, até hoje, né, funcionar, que é você dizer que a pessoa é pobre, não tem nada, mas ela tem medo de uma possível invasão comunista. Alienígena. Porque, para mim, é alienígena, que eu nunca vi isso. Que assim, eu moro num quarto, mas eu vou perder isso aqui, porque eu vou botar uma família para morar na minha casa. Sabe? E aí você tem um grande fenômeno, acho que não tem problema uma pessoa ser de direita ou de esquerda, né? O conservador que tem pouco, para mim não existe, não, é uma coisa que é uma contradição em si, porque ele quer o quê? Ele quer conservar o nada. A pessoa que tem pouco, ela deveria querer mudar, né? Sim, mas você tem mulher antifeminista, você tem negro que não é contra o movimento antirracismo, então é difícil entender às vezes a mente humana. E eu sou doutrinador. Tem isso, né? Eu sou um dos doutrinadores, né? Doutrinador como professor. Você é um perigo comunista, um perigo vermelho nas escolas brasileiras. Nossa, mãe, Deus me livre e guarde. E pensar que a gente, às vezes, né? A gente chega e tira do nosso bolso para poder fazer com que as coisas funcionem, né? E eu não tenho nenhum tipo de arrependimento com relação a isso, que eu faço pelas crianças e não por eles, né? Até voltando a esse assunto, aproveitando aí para falar de mais um trabalho de vocês, dia 15 estreia, ou melhor, reestreia o Zorra, né? Que tipo de adaptações tiveram que ser feitas aí? Eu vi de marido ajudando, de esposa ajudando marido a gravar, até adaptações no texto. O que vocês viram aí nessas modificações? Cara, eu acho que a gente passou por um processo muito interessante, porque a gente saiu do Zorra por um breve período para fazer esse reserva e retornou. Mas no total a gente está no início, desde o início, né? 2014. A gente já está entrando para o 6º ano de Zorra fazendo esse trabalho, né? E o que aconteceu, se não tivesse acontecido a pandemia, seria mais uma temporada. A gente ia ter ali uma novidade, o elenco que chega, uma determinada série interna ali, de sketch, enfim, ia ser mais um Zorra. Mas eu acho que esse vai ser um Zorra muito diferente, porque a gente tem que lidar com essa limitação, né? Mas essa limitação, ela trouxe um monte de elementos que a gente não tinha antes. O elenco chegou mais gente, porque os atores que eram casados começaram a atuar juntos. Você tinha um problema de contracenação, né? Tá todo mundo na sua casa. Só a gente, por sorte, a gente tinha um casal de atores do próprio elenco que estavam namorando e meio que casaram ali e estavam morando juntos. Então a gente começou fazendo todas as cenas de casais com eles. Mas assim, não era possível fazer só, né? Só eles. E fora isso, assim, nem sempre é casal, você precisa de enfim, várias situações de esquetes. E aí a gente começou a fazer testes com as mulheres. Muitos atores eram casados com atrizes, só que não eram do elenco. E elas entraram e elas trouxeram uma novidade. Maravilhosas. Maravilhosas, naturais. E os casais já têm a química, não precisa desenvolver a química. E a gente vai conseguir entrar no ar no dia 15 com um programa 100% inédito, porque a gente tem essa contracenação, porque os atores foram
incrivelmente generosos de ceder a casa deles, né? Tem gente que, né? Enfim, às vezes você não quer mostrar a sua casa, mas eles foram generosos de gravar nas próprias casas, de se caracterizar, de receber kits de equipamento e online, né? Com o diretor virtualmente falando com ele, Eles têm que né? montar, Pelo tem que colocar Zoom, luz. pelo Teams, monta a luz aqui, chega para o lado, agora põe a câmera, agora não sei o que. Quer dizer, o diretor realmente remotamente, né? Dirigindo remotamente, o diretor de fotografia dirigindo remotamente, o figurino mandando tudo bonitinho, higienizado para as casas deles quando necessitava de algum figurino ou de algum tipo de caracterização, um bigode, uma peruca, sei lá, né? Fora isso, a direção fez um levantamento incrível, a direção e a produção, de como eram as casas de todos os não sei quantos atores do elenco e os tipos de objetos que eles tinham em casa que poderiam inspirar cenas. Então, por exemplo, Fernando Caruso, que é do Mundo, né? Ele tem fantasia de tudo, objetos de tudo. Então, ele tem um chihuahua de pelo curto e um chihuahua de pelo longo. Isso virou um esquete, sabe? E esse pode ser usado. Esse levantamento dos estilos das casas, das portas que se parecem. Então, a gente percebe que uma parede aqui, se a gente fizer um falando daqui, o outro de lá, parece que eles estão no mesmo ambiente. Então, a gente vai ter muitas pessoas contracenando sem estar no mesmo ambiente. E quando você vira o sketch, você vai jurar que eles estão no mesmo ambiente. A gente tem gente na mesma mesa conversando, como se estivesse jantando. Você tem o marido no banheiro escovando o dente, conversando com a mulher que está deitada na cama, como quem está, né? Numa suíte. Então... E aí, assim, e tem uma outra coisa também, que o Zorra, ele, nessa fase nova, a gente sempre buscou muito o pé na realidade, né? O humor do cotidiano, aquelas situações que a gente se reconhece. E o Zorra também é um programa muito colorido, que tem fantasia, que tem sketches medievais, que tem sketches de princesa. Mas ele vai estar agora, naturalmente, mais cotidiano, porque a gente não tem como produzir esses sketches em grande escala. A gente tinha, né, um estoque de cenas já gravadas que estão entrando. Foram gravadas no começo do ano, antes da pandemia, de janeiro até março. A gente tinha cenas externas, gravadas em estúdio, noturnas. Então, esse programa que estreia dia 15, ele vai ser um híbrido de programas gravados na casa dos atores, essas cenas que já estavam gravadas no começo do ano, e a gente também vai voltar a gravar agora, acho que é 3 de agosto, na cidade cenográfica, no Projac. Numa cidade cenográfica que tem lá. E isso é legal porque é aberto, é mais fácil, é menos perigoso, né? Então, até a gente voltar de verdade para os estúdios, a gente vai ficar gravando na cidade cenográfica durante um tempo. Então, só isso já dá uma diversidade muito legal para os esquetes. Então, a gente tem essas cenas que foram feitas em casa por conta das limitações e elas são cenas domésticas. Muito boas. Situações domésticas, que todo mundo se reconhece. Eu acho que vai ser o resultado está bem positivo. O que a gente viu até agora ficou bem legal. E a gente tem novidades muito... A gente tem novidades muito legais no elenco, que Marisa Hort e Diogo Vilela estão estreando essa temporada, que são deuses, né? E a gente tem 3 maravilhosos, na verdade, que são o Robson Nunes, que além de tudo ainda vai cantar no clipe de abertura, ele é sensacional, e o Vitor Lamolha e a Karina Ramil, que era do Porta dos Fundos. Então, gosto dela também. Tem eles são excelentes, o elenco maravilhoso. Fora tudo que a gente já tinha, né? O elenco anterior incrível. Também incrível, nosso elenco sempre foi fantástico. Então é um encontro assim muito bom de talento. Eu acho que a gente está muito feliz com o resultado. Assim, ganhou um ar de novidade mesmo. Sabe? A gente está fazendo a mesma coisa de forma diferente. Não, e nós, no final, nós somos o primeiro programa do entretenimento da Globo a voltar ao ar inédito, né? A dramaturgia, né? Porque novela, série, isso ainda vai começar a regravar e tal. Então, a gente está voltando. Você tem ali o Fátima Bernardes voltando, entretenimento também, mas não é dramaturgia. E com essa coisa das mulheres, dos atores que estão fazendo participações para ter essa contracenação de casal, né, na casa deles, é muito legal porque assim, a gente vai ter beijo, né? Uma coisa que a televisão vai ficar um tempo sem,
E pelo Sem menos ter, beijos né? inéditos, e a gente vai ter beijo, e olha só, não são nem beijos técnicos, são beijos de verdade. Porque são casados, então Claro. ainda tem isso. Querem ver beijos inéditos na televisão? Vejam Zorra dia 15. Assistam o Zorra dia 15 de agosto, reestreia, né? E eu ia voltar agora pro assunto sensacionalista, né? A roleta voltou pro sensacionalista. O primeiro nome do sensacionalista era Diário de Hoje. Era O diário que, de que hoje. acarretou? O que causou essa mudança, Nelito? Porque eu comecei a perceber que as pessoas estavam confundindo. Porque Diário de hoje, embora ele tenha uma piada, né, em si, ela não é tão evidente. Então eu pensei assim, é preciso que seja um nome que as pessoas, ao olhar, elas já saibam imediatamente que aquilo não é um jornal. E tinha, o Diário de hoje estava lá com várias notícias, logotipo, tudo. Era igualzinho ao Sensacionalista, só que se chamava Diário de Hoje. Aí eu fiquei buscando vários nomes, né, no registro BR e vi que o Sensacionalista estava disponível. Claro, né, que ninguém queria fazer um site chamado Sensacionalista. E aí eu registrei e virou para Sensacionalista. E mesmo Agora, assim, muita gente achava que era verdade, né? claro, eu soube de uma história que o Nelito chegou a receber a própria piada no celular dele e o cara teimando, né? Não Sim, foi? aconteceu. Não Não, foi mas isso? aconteceu mesmo. Eu falei assim, cara, não, eu escrevi isso. Isso é mentira, isso foi inventado. Mas eu nem me lembro quem foi. Ele, não, pô, mas me mandaram aqui, pô. Tá no Zap, é verdade, né? É, Tá no Zap. a identidade do amigo está salvo nesse Mas não me instante. lembro mesmo, gostaria de lembrar para sacanear agora. E vocês dois, a gente ainda tem um tempinho, né? Vocês foram jornalistas por mais de 20 anos, perfeito. E qual foi o tipo de caso mais absurdo que vocês cobriram? Tá certo que é esquisito falar de absurdo nos dias de hoje, Cara, o mas Nelito tem sempre histórias mais bizarras do que eu, né? Sim, eu tenho. Eu tenho uma coisa interessante que eu fiz, que eu consegui fazer uma entrevista com um cara que foi o primeiro corno a receber indenização no Brasil. Ele ganhou no Supremo Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, uma indenização, né, por ter processado a mulher dele, que traiu ele com um outro cara, que era amigo do casal também. E os dois filhos que ele criou como deles não eram filhos dele, eram filhos desse outro amigo. E ele conseguiu ganhar uma indenização. Eu acho que foi uma coisa bem, bem bizarra. Mas assim, nossa, fiz muita coisa. Entrevistei muita gente legal. São anos assim que 20 anos incríveis, de coisas incríveis, de conhecer mundos, universos diferentes, pessoas diferentes. O jornalismo é uma escola absurda, assim. Eu acho que todo mundo devia ser um pouquinho jornalista, pelo menos durante um ano, depois de adulto, para sentir o que é, para poder estar em lugares e situações e pessoas tão diferentes. Eu Muito bom. militava nessa causa das pautas engraçadinhas, né, desde o início. E eu fiz uma vez cara, eu fiz muitas histórias bizarras, mas tem uma que eu me lembro, assim, quando você falou, que era de um mendigo na Bahia, na cidade, como que é? Feira de Santana? Feira de Santana, Feira de Santana. Foi um mendigo que foi preso, que era conhecido mendigo milionário. O que aconteceu? O cara foi pagar uma coisa num bar e o dono do bar viu que ele estava com muito dinheiro no saco. Falou assim, pô, esse mendigo roubou alguém. E o mendigo, em valores de hoje eu não sei, mas era uma coisa que chamava a atenção. Era tipo assim, se o mendigo tivesse 30 mil reais, sabe? Nossa. E o mendigo andava com aquele saco de dinheiro. Só que era um dinheiro dele, que ele foi juntando, né? E ele foi preso, e aquilo virou o mendigo milionário, não sei o que, ele fez a foto dentro da cela, e aquilo já era uma festa na delegacia, né? Ele dentro da cela com as notas abertas assim, e aí acabou depois sendo solto, porque não apareceu o dono, né? O dono era ele, não teve a história do... Não apareceu quem era o verdadeiro dono do dinheiro, porque o dono era ele ganhou aquele dinheiro.
Ele ganhou? Sim, ele ia pedindo esmola. Não sei como é que aquele cara juntou esse dinheiro. Eu jurei que o Podia Nelito ia juntar. ter o desfecho da história, que ia ser incrível, mas não, terminou assim. Não, terminou assim. Era uma não história. Né? Era um mendigo milionário. Estavam chamando de mendigo milionário. E uma outra história também curiosa, que eu fiz uma matéria sobre cotas raciais e pessoas que mentiam, dizendo que eram negras. E eu comecei a entrevistar estudantes e tal, e eu encontrei uma menina que se chamava, ela era muito branca. E o nome dela era Branca. Ela se colocou no vestibular, Se autodenominou negra. Entrou por cotas raciais, ela era Caramba. muito